Muito bem, primeiramente vamos entender como funciona um vídeo. Um vídeo é uma sequência de imagens compactadas dando uma ilusão de movimento, assim como aquelas animações de flipbook. Essas imagens são chamadas de quadros, ou frames. E para dar fluidez a esses movimentos, entra em cena o que chamamos de FPS, frames por segundo ou frames per second. Por exemplo, se um vídeo tem 24 FPS, significa que a cada segundo ele exibe 24 imagens diferentes. Se tiver 60 FPS, exibe 60 imagens por segundo, criando um movimento mais fluido. Porém, para animações e filmes, 24 FPS ainda é um padrão, porque mantém um aspecto natural de movimento. 60 FPS são mais indicados para vídeos com maior nitidez e realismo, como videovlogs, sports, videogames, shows e por aí vai. Esses quadros são compactados em filmes para serem exibidos no cinema, por exemplo, ou em arquivos digitais para serem reproduzidos em televisores, computadores, etc. Mas agora você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com o nosso After Effects? Então, bora lá para o software entender melhor. Muito bem, pessoal, já estamos aqui dentro do nosso After Effects. Eu vou criar uma nova composição. E aqui, como vocês podem ver, ele sempre nos pede um frame rate ou frames per second, como a gente já viu ali na introdução. Aqui você tem várias opções, que vai de 8 a 120 FPS. Eu vou escolher 30 frames para exemplificar algumas coisas aqui para vocês. Vou estar criando um losango ou um quadradinho, balãozinho, chame como quiser. Vou jogar ele aqui para o centro da nossa tela. Eu vou aumentar ele mais um pouco, ficou muito pequenininho. Beleza. Aqui no nosso objeto, pessoal, como vocês podem ver, aqui nós temos um botãozinho onde ele expande várias opções. Aqui nós temos o menu Transform, onde nós podemos alterar a posição do nosso objeto, podemos mudar a escala, a rotação. A rotação a gente mexe aqui nesse lado direito, onde temos a angulação, porque do lado esquerdo ele conta quantas voltas completas o nosso objeto deu, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, 360, ele calcula uma aqui. Mas como a gente não está conseguindo animar o nosso objeto ainda, a gente não vai conseguir visualizar essa rotação. Então eu vou clicar aqui no botão de Reset para resetar todas as configurações. Ele resetou até a escala, né, que eu tinha mexido, mas eu vou só aumentar aqui novamente. Então, para que haja animação dentro do nosso After Effects, nós precisamos criar o que chamamos de keyframe, ou quadro-chave. Aqui eu vou expandir novamente as configurações. Como vocês podem ver, sempre quando tem um reloginho aqui, ele informa que ele pode ser adicionado um keyframe, ou seja, ele pode ser animado. Então vou pegar aqui o nosso Position, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, e vocês podem ver que ele criou aqui o nosso balãozinho aqui na nossa timeline. E também criou um balãozinho aqui do lado esquerdo, ó, a DD Keyframe. No tempo zero aqui da nossa timeline, ele criou esta posição para o nosso balãozinho. Eu vou andar aqui um segundo na nossa timeline. Eu vou digitar aqui até um segundo. Pode ver que aqui ficou com um segundo e aqui também ficou com um segundo. E agora eu vou segurar o Shift e vou clicar e arrastar nosso balãozinho. Como vocês podem ver, ele criou várias bolinhas aqui nessa linha. O que ele está fazendo aqui? Ele está criando a interpolação de movimento, ou seja, ele está criando a nossa animação. Eu vou dar um preview aqui para a gente dar uma olhada. E agora sim ele conseguiu animar o nosso objeto. Mas também agora, se a gente clicar aqui no nosso objeto, eu vou apertar um Ctrl K para retornar as configurações. E eu vou alterar os nossos frame rates. Por exemplo, eu vou deixar ele com 8. Vou dar um OK aqui. Vocês podem ver que diminuiu o número de bolinhas. Ou seja, as bolinhas são os nossos quadros, né? São as interpolações de movimento. Até se nós contarmos aqui, ó, eu vou segurar o Ctrl e mexer com as flechinhas do teclado, eu vou dar um frame. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frames trabalhando em um segundo. É assim que o After Effects trabalha
com suas animações. Beleza? Eu vou retornar aqui com 30 frames para vocês poderem ver novamente ó, como aumentou o número das bolinhas. Então, quanto mais bolinha nós tivermos aqui, por exemplo, com 60, mais suavidade ele vai dar. Só que às vezes muita suavidade e movimento causa uma certa estranheza, né? Por isso que o padrão é 24 frames para animações e filmes, como já havia falado no primeiro vídeo. Então vou retornar com 30 frames, vou dar OK e vou ativar um efeito aqui também para vocês poderem dar uma olhada. Esse aqui é um efeitinho de eco, onde ele faz uma sombra ali, né? Só para a gente ter uma noção ainda melhor de como que ele está trabalhando. Em cada bolinha ele repete a posição, ele repete o objeto, melhor dizendo, né? Só que em posições diferentes. Então é assim que ele trabalha as nossas animações, os nossos keyframes. Porém, as nossas animações não servem só para a posição, né? Eles também servem para a escala. Vamos deixar o nosso objeto central aqui. Vou dar um fit 100%. Aqui no tempo zero eu vou marcar o nosso keyframe novamente. Aqui nós temos a nossa escala. Vou andar 10 frames. E vou aumentar a nossa escala aqui. Aí quando vou dar um espaço para ter um preview, ele vai aumentar o nosso objeto. E aqui os nossos keyframes também, quanto mais perto ele tiver um do outro, mais rápido será o nosso efeito. Viu que foi bem rapidinho? E quanto mais longe, mais demorado vai ser o nosso efeito. Vou aumentar um pouquinho mais para ficar mais interessante. E também os keyframes não são só baseados em 2 pontos, né? Pode ser quantos pontos a gente quiser. Até aqui na posição eu posso criar mais um aqui. Aqui quando eu clico eu crio um keyframe, porém ele mantém aqui as configurações, né? Se eu não mexer aqui, ele vai manter a mesma coisa, não vai mudar nada. Ou eu posso alterar já aqui e ele já vai criar um keyframe automaticamente. Então é sempre bom ficar atento quando você estiver operando aqui as alterações de valores. Às vezes você acaba alterando sem querer aqui assim, ó, ele já cria um keyframe. E também a gente pode combinar vários keyframes, né? Vários pontos a ser alterados. Por exemplo, aqui eu estou na escala. Para a gente alterar a escala, a gente sempre aperta o S. Mas vamos supor que eu quero alterar também a posição aqui do nosso quadrado. Então eu vou apertar Shift e P. Aí eu consigo abrir também o parâmetro de posição. Se eu quisesse abrir a transparência, eu ia segurar o Shift, apertar a tecla T e ele ia aparecer também esse parâmetro aqui. Porém, essa combinação só funciona se eu já tiver um parâmetro aberto, né? Se eu apertar Shift P, por exemplo, ele não vai abrir. Então eu tenho que apertar primeiro P, né, que seria a posição, ou qualquer outro parâmetro, como S, como T, como U, e depois combinar com o Shift, beleza? Na posição vou marcar o keyframe aqui em 0. Vou dar um pouquinho, vou mexer a posição dele para lá. E aqui no 1 segundo vou fazer ele descendo para baixo, só para a gente dar uma olhada. E aqui ele também já vai traçando a rota do nosso objeto. Ficou uma animação bem feia, mas só para vocês captarem a ideia.